Você já percebeu que existe uma batalha dentro de você? Uma luta silenciosa, constante, entre aquilo que você quer fazer e aquilo que você acaba fazendo. É uma experiência universal, algo que todos nós sentimos em algum momento. E o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos, escreveu sobre isso de uma forma incrivelmente honesta. Ele fez uma das confissões mais profundas da Bíblia. Hoje nós vamos mergulhar nesse texto e tentar entender algo que muitos não conseguem explicar. Por que o ser humano luta tanto contra o pecado? Prepare-se, porque essa jornada vai fundo na nossa própria natureza. Vamos começar com o que Paulo escreveu no capítulo 7 da Carta aos Romanos. Naquele tempo, a lei tinha um domínio total sobre o homem enquanto ele estivesse vivo. Era como um contrato que só a morte poderia quebrar. Para explicar isso de um jeito simples, ele usa a comparação do casamento. Uma mulher está legalmente ligada ao seu marido enquanto ele vive. Mas, se o marido morre, essa ligação se quebra. Ela está livre daquela lei, daquela aliança. A morte rompe o contrato. Paulo usa essa imagem poderosa para nos ensinar algo espiritual e transformador. Ele diz que quando Cristo morreu na cruz, aqueles que creem nele também morreram para a lei. Mas significa que agora não vivemos mais tentando cumprir uma lista de regras para sermos aceitos. Nossa relação com Deus mudou. Nós fomos libertos daquela obrigação antiga para vivermos algo maior, algo novo. É uma nova aliança, uma nova forma de se relacionar com Deus. Mas aqui é que a coisa fica intensa. Paulo, mesmo sabendo de tudo isso, revela algo chocante sobre a sua própria experiência. Ele confessa uma luta interna que parece não ter fim. Ele escreve palavras que parecem um grito da alma. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você consegue sentir o peso disso? O apóstolo, um dos maiores líderes da igreja, admitindo que ele luta para fazer o certo. Essa confissão revela uma verdade espiritual profunda que muitos tentam ignorar. Existem duas forças opostas batalhando dentro de nós. Por causa disso, essa natureza carnal, a nossa carne, nos puxa para o lado oposto. Ela busca o prazer imediato, o orgulho, a independência de Deus, ou seja, o pecado. Então, de um lado, temos o nosso espírito, renovado por Cristo, que busca a santidade, a paz e a comunhão com Deus. Do outro lado, temos a nossa carne, com seus desejos e inclinações antigas, tentando nos arrastar de volta para os velhos hábitos. É uma guerra constante, um cabo de guerra que acontece todos os dias, em cada decisão que tomamos. É por isso que às vezes prometemos a nós mesmos que vamos mudar, mas acabamos caindo nos mesmos erros. Não é uma desculpa, mas é o diagnóstico da nossa condição. É essa guerra interna que leva Paulo a um momento de desespero total. Pense nessa expressão, corpo desta morte. Mas essa pergunta desesperada não fica sem resposta. A resposta é a chave para a vida cristã e para a nossa vitória. O mais importante, vamos descobrir qual é a saída que Deus preparou para essa batalha interna. No final do capítulo 7 de sua carta aos Romanos, Paulo faz um desabafo, um grito que ecoa através dos séculos. Ele diz: "Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?" Que palavras fortes, não é mesmo? Mas o que ele queria dizer com corpo desta morte? Ele estava falando sobre a experiência de viver em um mundo onde o pecado parece ter garras, nos puxando para baixo, mesmo quando nossa alma anseia por voar mais alto. Paulo estava descrevendo a tensão entre nossa natureza carnal e nossa natureza espiritual. É como ter dois lobos dentro de nós, um bom e um mau, e a batalha entre eles é constante. Ele não estava dizendo que era uma pessoa terrível, mas estava sendo honesto sobre a luta que todos nós enfrentamos. Ele reconhecia que, por nossa própria força, muitas vezes nos sentimos fracos e derrotados. Vamos aprofundar um pouco mais nesse conceito. Paulo explica que o pecado não é apenas um ato isolado que cometemos de vez em quando. Ele fala do pecado como uma força, um princípio que tenta se alojar dentro de nós. Pensa nisso como um inquilino indesejado que se recusa a sair. Ele influencia nossos pensamentos, sussurra em nossos ouvidos, mexe com nossos sentimentos e tenta corromper nossos desejos. É por isso que, muitas vezes, a gente sabe exatamente qual é a coisa certa a fazer.
A nossa consciência nos diz. A nossa fé nos aponta o caminho. Mas, ao mesmo tempo, surge uma vontade, um impulso quase irresistível de fazer o contrário. Paulo descreve isso perfeitamente quando diz: porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero isso, não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Já se sentiu assim? Eu já. É a realidade da nossa condição humana depois da queda. Não é uma desculpa para pecar, mas um diagnóstico honesto da nossa luta. Agora, você pode se perguntar, mas como a gente sabe o que é pecado? E essa é uma ótima pergunta. Paulo nos dá uma pista quando fala sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, por exemplo. Antes da lei ser dada, as pessoas pecavam, mas muitas vezes não tinham plena consciência disso. Era como dirigir em uma estrada sem placas de velocidade. Você pode estar acima do limite, mas não sabe. A lei veio como essas placas. Ela revelou o padrão de justiça de Deus e, ao fazer isso, expôs o nosso erro. Paulo usa um exemplo muito pessoal. Ele diz: eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Antes da lei, ele poderia olhar para algo que pertencia a outra pessoa e simplesmente desejar, sem entender a profundidade do problema. Mas quando a lei apontou o dedo e disse, isso é errado, a natureza pecaminosa dele se rebelou. A lei não criou o pecado, mas o revelou. Ela acendeu a luz em um quarto escuro e nos fez ver a bagunça que estava lá o tempo todo. E isso nos leva a um ponto crucial: a impotência da lei. Pense na lei como um exame de ressonância magnética. Ela é incrível para mostrar onde está o problema, onde está o tumor, mas ela não tem o poder de remover esse tumor. A lei nos dá o diagnóstico perfeito da nossa doença espiritual, mas não oferece a cura. Uma pessoa poderia memorizar todos os mandamentos, estudar todas as regras e ainda assim continuar presa nos mesmos padrões de comportamento. Por quê? Porque a verdadeira transformação não vem de um conjunto de regras externas. Saber o que é certo não é suficiente para nos capacitar a fazer o que é certo. Se fosse, todos nós seríamos perfeitos, não é verdade? Bastaria ler um manual de instruções. A mudança real, a transformação de dentro para fora, só acontece através de um poder maior do que o nosso. Acontece quando o Espírito Santo vem habitar em nós. A lei aponta o dedo para o problema. O Espírito Santo nos dá um novo coração para resolver o problema. A lei diz faça. O Espírito nos dá o querer e o fazer. E é por isso que Paulo descreve a vida cristã como uma guerra espiritual. Não é um passeio tranquilo no parque. É uma batalha diária que acontece no campo da nossa mente e do nosso coração. De um lado, temos a lei do pecado, que nos puxa para o egoísmo, para o orgulho, para os desejos da carne. Do outro lado, temos a lei de Deus, a voz do Espírito, que nos chama para a santidade, para o amor, para a vida em abundância. É uma voz que diz, pode fazer, ninguém vai saber. E outra que responde, não faça, isso não agrada a Deus e vai te machucar. Uma voz diz, guarde rancor, você tem razão. E a outra sussurra, perdoe, assim como você foi perdoado. Essa tensão é real. E se você sente isso, não se desespere. Na verdade, é um bom sinal. Significa que o Espírito de Deus está vivo em você e está lutando por você e com você. A ausência total de conflito seria muito mais preocupante. Diante de toda essa luta, dessa guerra interna, seria fácil cair no desespero, não é? Voltar para aquele grito de Paulo, miserável homem que eu sou. Se a lei não pode me salvar e eu não consigo me salvar, então qual é a esperança? Estamos condenados a essa batalha sem fim, a essa frustração constante? E é aqui que a mensagem de Paulo dá uma virada espetacular. Ele não termina o capítulo 7 em desespero. Ele faz a pergunta dolorosa, mas imediatamente aponta para a resposta gloriosa. Depois de perguntar, quem me livrará? Ele não fica em silêncio. Ele exclama com um suspiro de alívio e gratidão. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a chave. A resposta para a nossa luta não está em tentar mais, em nos esforçar mais, em criar mais regras para nós mesmos. A resposta não está em nós. A resposta é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é aquele que nos liberta do corpo desta morte.
Ele não apenas nos perdoou pelos nossos pecados passados na cruz, mas também quebrou o poder do pecado sobre nossas vidas. Através de Jesus, recebemos o Espírito Santo, que nos dá o poder para vencer essa batalha diária. A vitória não significa que nunca mais vamos lutar ou sentir a tentação. A vitória significa que não lutamos mais sozinhos e não estamos mais condenados à derrota. Em Cristo, já somos mais do que vencedores. A guerra pode continuar, mas o resultado final já foi decidido na cruz. Então, quando você sentir o peso dessa luta interna, não se entregue ao desânimo. Lembre-se do grito de Paulo, mas mais importante, lembre-se da resposta dele. Corra para Jesus. Agradeça a Deus por ele. Confie que o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que habita em você e te capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Muitas vezes, ao lermos as palavras do apóstolo Paulo, especialmente no capítulo 7 de Romanos, podemos nos sentir um pouco desanimados. Ele descreve uma batalha interna tão real, tão intensa, que parece ser a nossa própria história. Aquela sensação de querer fazer o bem, mas acabar fazendo o mal que não queremos. É uma luta que todos nós conhecemos bem. Mas a beleza do Evangelho é que Paulo não nos deixa nesse lugar de desespero. Ele não termina a história aí. Logo depois de clamar, "Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?" Ele mesmo responde com um brado de triunfo, "Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor." E é aqui que a nossa jornada de hoje começa. A solução para a nossa maior batalha não está em nossa própria força, em nossa disciplina ou em nossa capacidade de seguir regras. A solução, a esperança e a vitória estão em uma pessoa, Jesus Cristo. Para entendermos essa vitória, precisamos falar sobre a graça. A graça de Deus é um dos conceitos mais profundos e transformadores de toda a Bíblia. E ninguém entendeu isso melhor do que o próprio Paulo. Ele não era um super-homem espiritual que nunca enfrentou dificuldades. Pelo contrário, ele foi brutalmente honesto sobre suas próprias lutas. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele menciona algo que chamou de um espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era. Poderia ser uma doença, uma perseguição constante, uma tentação persistente. O que sabemos é que aquilo o afligia profundamente, a ponto de ele pedir a Deus por 3 vezes que o removesse. E qual foi a resposta de Deus? Ele não disse, "Claro, Paulo, vou tirar isso de você agora mesmo." Ele também não disse, "Seja mais forte e supere isso sozinho." A resposta de Deus foi uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Pensem no impacto disso. Deus está dizendo que a sua graça é suficiente. É suficiente não para eliminar a batalha, mas para nos sustentar no meio dela. A força de Deus não se manifesta quando somos fortes, mas justamente quando reconhecemos a nossa fraqueza e dependemos totalmente dele. Isso muda tudo, não é mesmo? Significa que as nossas fraquezas, as nossas lutas, não são um sinal do abandono de Deus. Elas são, na verdade, uma oportunidade para que o poder dele se manifeste em nós. A graça de Deus não é uma licença para pecar, mas a força para vencer o pecado. É o poder divino que nos capacita a continuar lutando, a nos levantar depois de cada queda, sabendo que não estamos sozinhos e que a nossa suficiência vem de Deus. Assim como sustentou Paulo com seu espinho na carne, a graça de Deus nos sustenta hoje, em meio às nossas batalhas diárias. Não importa quão grande seja a sua luta, a graça de Deus é maior. Mas a ajuda de Deus não para por aí. Existe outro elemento fundamental na vida cristã que garante a nossa vitória: a presença do Espírito Santo. No momento em que uma pessoa se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, algo extraordinário e sobrenatural acontece. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro dela. O nosso corpo se torna o templo do Espírito Santo. Isso é uma verdade revolucionária. Antes de Cristo, o homem lutava contra o pecado em sua própria força, guiado apenas pela lei, que apontava o erro, mas não dava poder para vencê-lo. Agora, a história é diferente. O cristão não luta mais sozinho. Temos um ajudador divino, o Consolador, que vive em nós. Jesus prometeu isso aos seus discípulos antes de subir aos céus.
Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo para estar conosco para sempre. E qual é o papel do Espírito Santo nessa batalha? Ele nos convence do pecado, nos guia à verdade, nos conforta nas aflições e, crucialmente, nos dá poder para resistir às tentações. Quando a tentação bate à porta, não é mais apenas a nossa força de vontade contra o poder do pecado. Agora, é o poder do Espírito de Deus em nós contra o poder do pecado. É uma força espiritual que nos capacita a dizer não para aquilo que desagrada a Deus e sim para a sua vontade. Ele nos fortalece por dentro, renovando a nossa mente e transformando o nosso coração. A presença do Espírito Santo é a garantia de que temos os recursos divinos necessários para viver uma vida que agrada a Deus. Isso nos leva a um ponto muito importante: o que significa a verdadeira santidade. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre isso. Elas pensam que ser santo ou conhecer a Deus é apenas uma questão de acumular conhecimento bíblico, de saber muitos versículos de cor ou de dominar a teologia. E embora o conhecimento da palavra seja fundamental, Paulo nos mostra que o verdadeiro conhecimento de Deus vai muito além do intelecto. Conhecer a Deus é ser transformado por Ele. A verdadeira marca de alguém que conhece a Deus não é a quantidade de informação que essa pessoa tem na cabeça, mas o nível de transformação que acontece em sua vida. A marca é a santidade. E o que é santidade? Não é perfeição. Nenhum de nós será perfeito deste lado da eternidade. A santidade é a direção da nossa vida. É um coração que, apesar das falhas e quedas, tem um desejo sincero e crescente de agradar ao Senhor. É uma vida que está sendo progressivamente separada do pecado e consagrada para Deus. É um processo, não um evento único. É o Espírito Santo trabalhando em nós dia após dia, nos moldando à imagem de Cristo. A santidade se manifesta em nossas atitudes, em nossas palavras, na forma como tratamos os outros, na pureza dos nossos pensamentos. É o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, se tornando cada vez mais evidente em nosso caráter. Portanto, não se engane. Conhecer a Deus não é um exercício intelectual. É uma jornada de transformação de vida, impulsionada pelo poder do Espírito Santo, em busca de uma vida santa que honre o nome do nosso Salvador. E assim, chegamos à conclusão final de Paulo e à nossa conclusão de hoje. Depois de toda essa jornada, desde o reconhecimento da luta intensa contra o pecado até a revelação da provisão de Deus, a batalha continua. Paulo não diz que a luta desaparece. Ela continua existindo enquanto estivermos neste corpo. As tentações não vão cessar. O mundo, a carne e o diabo continuarão a ser nossos adversários. Mas agora, a perspectiva é completamente diferente. Agora, existe esperança. Existe um caminho para a vitória. A nossa força não vem de nós mesmos, mas de Cristo, que nos fortalece. Não lutamos sozinhos, pois o Espírito Santo nos ajuda a cada passo do caminho. E quando caímos, quando nos sentimos fracos, a graça de Deus nos sustenta e nos levanta novamente. É por isso que depois de todo o lamento do capítulo 7, Paulo pode afirmar com confiança no final: assim, eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele reconhece a dualidade, a tensão, mas a sua mente, o seu verdadeiro eu, está rendido a Deus. E logo em seguida, ele abre o capítulo 8 com uma das declarações mais libertadoras de toda a Bíblia. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade. Em meio à luta, a vitória já nos pertence. Não por mérito nosso, mas por causa daquele que venceu o pecado e a morte por nós. É um processo diário de entrega, de renúncia e de busca pela vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, desde os pensamentos mais íntimos até as nossas ações mais visíveis. É por isso que a oração é tão fundamental. É na oração que entregamos nossas lutas, confessamos nossas falhas e pedimos a força que só vem do alto. É o nosso canal direto de comunicação com o Pai, onde podemos ser completamente transparentes, sabendo que Ele nos ouve com amor e misericórdia. Por isso, eu quero convidar você agora a se unir a mim. Onde quer que você esteja,
Reserve este momento para falarmos com Deus e entregar a Ele o nosso desejo de viver uma vida santa. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante da Tua presença com um coração humilde e sincero. Assim como o Teu servo Paulo reconheceu suas fraquezas e a sua constante luta contra a carne, eu também reconheço que sou falho e que preciso desesperadamente de Ti em todos os momentos da minha vida. Sem a Tua graça, sem a Tua força, eu nada posso fazer. Pai, eu te peço, tira de mim tudo aquilo que não Te agrada. Examina o meu coração, sonda os meus pensamentos e revela tudo o que precisa ser mudado. Purifica meus pensamentos, para que eu medite na Tua palavra. Purifica minhas palavras, para que elas edifiquem e transmitam a Tua verdade. Purifica minhas atitudes, para que elas reflitam o Teu amor e a Tua justiça. Lava a minha alma com o poder purificador do Teu Espírito Santo, tornando-me limpo diante de Ti. Senhor, ensina-me a viver em santidade. Cria em mim um desejo profundo por aquilo que é puro, justo e bom. Que o meu coração aprenda a amar aquilo que é santo e a rejeitar com veemência tudo aquilo que me afasta de Ti e contamina a minha comunhão contigo. Assim como Paulo declarou que travava uma batalha constante contra o pecado que habitava nele, ajuda-me também a ser vigilante e forte nessa batalha espiritual diária. Quando eu me sentir fraco e prestes a desistir, peço que a Tua força me sustente. Fortalece-me, Senhor. Quando eu tropeçar e cair, não me deixes prostrado. Levanta-me com a Tua mão poderosa. Quando eu me sentir perdido, sem saber qual caminho seguir, guia os meus passos na Tua vereda de justiça. Ilumina o meu caminho com a Tua palavra, que é lâmpada para os meus pés. Eu te peço, Pai, coloca em mim um coração quebrantado e contrito, um coração que se dobra diante da Tua majestade e que deseja Te agradar acima de todas as coisas deste mundo. Que a minha vida não seja apenas para mim mesmo, mas que ela possa produzir frutos dignos de arrependimento, frutos para a glória do Teu reino. Que o meu testemunho de vida seja uma luz que brilha na escuridão, refletindo a beleza e a santidade de Cristo, para que outros possam Te conhecer. E que em todos os dias da minha vida, em meio às lutas e às vitórias, eu possa declarar com convicção e gratidão: a Tua graça me basta, Senhor, pois o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Guarda a minha mente de pensamentos impuros, guarda o meu coração de desejos enganosos e guarda o meu caminho de toda a armadilha do inimigo. E, acima de tudo, conduz-me sempre pelo caminho da santidade, o caminho que leva à vida eterna contigo. Eu oro e confio em Ti, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Que esta oração fortaleça o seu espírito. Lembre-se sempre de que você não está sozinho. A graça de Deus é suficiente. Obrigado por me acompanhar neste momento de fé. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz de Cristo e até a próxima.